Bom dia, galerinha do segundo ano C, D e E. Vamos começar as nossas atividades do segundo bimestre, ok? Então, pessoal, nesse PET do segundo bimestre agora, a gente vai começar com a questão de sequências, certo? Mas aí o que vem a ser essa sequência, certo? Então, quando a gente tem um conjunto de elementos ordenados, certo? Nós dizemos que nós temos uma sequência, ok? Essa sequência ela pode ser de uma figura, ela pode ser de símbolos ou ela também pode ser numérica, ok? E aí, nessa sequência, a gente tem vários exemplos, como por exemplo, o dia da semana, é uma sequência, segunda a sexta-feira, a gente tem segundo, aliás, a semana começa no domingo, então a gente tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e depois a gente tem a repetição novamente. A mesma coisa com os meses e os anos, ok? Então é uma forma de sequência, é a nossa contagem de tempo. E aí, pessoal, só que a gente vai fazer o seguinte, no caso a gente vai dar ênfase em qual tipo de sequência? Na sequência numérica, certo? Na sequência que envolvem números, ok? E nesse caso, a gente vai ter dois tipos de sequência numérica. A gente vai ter a sequência numérica finita. O que significa finita? Aquela que tem fim. Ou uma sequência numérica infinita, ou seja, aquela que não tem fim. E aí, como que a gente faz para poder diferenciar essa questão? Quando uma sequência ela é finita, normalmente a sequência numérica, a gente vai indicar ela entre parênteses ou entre colchetes, e os termos separados por vírgula, ok? E aí o que acontece? Igual aqui, por exemplo, ó, 18, 15 e 11. Nessa sequência, ó, note o seguinte, ó, que assim que chega o 11, nós fechamos o parênteses, dizendo que o quê? Que está terminado essa sequência, de que essa sequência é uma sequência finita. Então, como que nós indicamos uma sequência infinita? Pelo seguinte, mostrando que essa sequência tem continuidade. E como que a gente mostra a continuidade? Utilizando aqui as reticências, ok? Aí então, quando a gente termina uma sequência e ao invés de um último termo nós temos a reticência, que é os 3 pontinhos, lembra? Significa que essa sequência ela é infinita, ok? Então aqui a gente tem a sequência dos números pares. Como o sistema nosso numérico ele é infinito, os números pares também vão ser infinitos, ok? E aí, turma, uma coisa que a gente precisa compreender antes de começar a estudar essa relação de sequências é a questão da representação, certo? Então, toda vez que a gente coloca uma sequência, a gente vai representar ela, a gente vai indicar qual que é a posição em que ela está, certo? E aí, para poder indicar essa posição, a gente utiliza a letra minúscula do nosso alfabeto, certo? Acompanhada de um número que indica a posição que ela está. Então, por exemplo, ó, se eu tiver lá ó, A1, certo? Significa que é o primeiro termo. A2, o segundo termo. A3, o terceiro termo. E assim por diante. Quando nós não conhecemos os termos que a gente quer dizer, então A4, quarto termo. Então, quando a gente não conhece o termo em que nós queremos definir, certo? A gente coloca a letra N, certo? E aí, esse AN é chamado de enésimo termo, certo? Ou o termo geral dessa sequência, ok? E aí, pessoal, dentro dessas sequências numéricas, a gente vai ter duas que a gente vai verificar nesse bimestre, que é a progressão aritmética, ok? E a progressão geométrica. Então, primeiro a gente vai começar com o seguinte, nós vamos começar com a progressão aritmética, ok? Que é a PA, certo? Então, o que vem a ser a progressão aritmética? Vamos ver aqui, por exemplo, um exemplo. Ó. A sequência dos anos em que ocorreram as 8 últimas Copas do Mundo é uma progressão aritmética. Por que ela é uma progressão aritmética? A gente tem aqui ó, 1990, 1994, 1998. O que a gente observa de regularidade
nessa sequência numérica, certo? O que a gente consegue absorver de regularidade? Ó, de 1900 para 1994, nós temos 4 anos. A mesma coisa de 94 para 98. E a mesma coisa de 1998 para 2002. Então, isso que significa uma progressão aritmética, ok? Então, vamos definir lá, ó. Então, toda a sequência desse tipo, em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior mais uma constante, a gente pega o anterior e soma uma constante, ou seja, um número comum, é chamado de progressão aritmética, como a gente viu ali os anos da Copa. Pegou 1994 mais 4, 1998. 1998 mais 4, 2002. E assim por diante. E essa constante, ela é chamada de razão da PA, certo? E a gente indica ela pela letra R, habitualmente, ok? Dentro da progressão aritmética. E aí, pessoal, dentro dessa sequência numérica, dentro da progressão aritmética, a gente vai poder classificar essas sequências em crescente, constante e decrescente. Quando que ela vai ser crescente? Se o R, o que significa o R? A razão for maior que zero. Então, quando a gente tiver uma razão maior que zero, essa progressão aritmética é crescente, ok? Como, por exemplo, aqui, ó, 2, 4, 6, 8. A gente observa que ela é crescente porque a gente vê que os números estão aumentando, mas também se a gente calcular a razão dela, que é o quê? A gente pegar que é o segundo pelo primeiro, ou seja, 4 menos 2, a gente vai obter a razão 2. E 2 é maior do que 0, ok? Agora aqui, ó, PA constante. Então a gente tem lá, ó, a seguinte progressão aritmética. 5, 5, 5, 5, ou seja, os termos são os mesmos. O que significa isso, os termos ser os mesmos? Que a sequência ela não se altera. E se a gente calcular a razão dela, ou seja, fazer 5 menos 5, nós vamos obter como razão o valor 0, certo? Então, por isso que ela é uma progressão aritmética constante. E a mesma coisa aqui, ó, se R for menor que 0. Então, a gente tem uma PA decrescente. Então, a gente consegue observar que ela é decrescente, ou seja, porque ela começa no maior e vai caminhando para o menor. Mas se a gente calcular aqui, ó, sempre pegando o número menos o anterior, eu posso pegar tanto 9 menos 12, 6 menos 9, 3 menos 6, nós vamos ter lá, ó, 9 menos 12, ok? Então, ou seja, eu tenho 9 e devo 12. Então, eu paguei os 9 e continuei devendo 3. Então, a gente tem que a nossa razão é menos 3, ok? Então, por isso que ela é uma progressão aritmética decrescente. Agora, turma, que a gente já viu a questão de como que a gente indica a posição da progressão aritmética, lembra? A1, primeiro termo, A2, segundo termo, e assim por diante, até a n, o enésimo termo. Nós temos agora também o seguinte, a classificação da progressão aritmética, que ela pode ser crescente, constante ou decrescente. E aí, no caso, é até intuitivo a gente observar quando que uma função é crescente, quando ela é constante e quando ela é decrescente. Aqui a gente tem uma definição matemática para poder olhar a razão, mas a gente consegue determinar essa questão mesmo sem essa utilização, ok? E aí, turma, agora a gente vai para o seguinte, para o termo geral da PA, ok? E aí, o que significa o termo geral da PA? O termo geral da PA é o termo que a gente vai utilizar para poder encontrar qualquer elemento de uma progressão aritmética, sem ir fazendo passo a passo. Vamos supor, por exemplo, eu tenho uma progressão aritmética, 3, 5, 7. Aí eu quero encontrar o quinto termo. Basta eu somar que eu encontro o quinto termo. Mas e se eu quiser encontrar o centésimo termo? Então, ou seja, eu vou ter que somar 100 vezes. Não há necessidade, eu posso utilizar a relação do termo geral. E aí, o que significa esse termo geral da PA?
O AN, certo? Significa o enésimo termo. Quem que vai ser o enésimo termo? Aquele termo que eu quero determinar, que eu quero descobrir. O A1. O A1, como a gente já viu, significa o primeiro termo, ok? E o M significa a posição do termo a ser determinado. Ou seja, se for o centésimo termo, então o N é 100, ok? Se for o quinquagésimo termo, o N é 50. E o R, que a gente viu que é o quê? Que é a razão dessa progressão aritmética, que é a constante que é somada ou subtraída para poder obter a sequência, ok? Então vamos para um exemplo aqui, ó. A gente tem, ó, calcule o 20º termo da PA, certo? 26, 31, 36, 41, 46. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que identificar? Para mim calcular o 20º termo, eu posso ir no passo a passo até chegar no 20º termo, ou eu posso utilizar o termo geral, que vai ser o que a gente vai fazer. Então, a gente tem que o AN é igual a A1 mais, abre parênteses, N menos 1 vezes R. Então, a gente vai fazer esse passo agora. Primeiro, a gente vai observar o seguinte. A gente vai elencar os dados que nós temos. O que a gente tem? Quais são os dados que nós temos? Nós sabemos que ele quer calcular o 20º termo, ou seja, o A20. E aí, então, o valor do N é 20, ok? E a razão, basta a gente pegar e fazer o seguinte. O A1, que é o primeiro termo, ou seja, o primeiro valor que vem na sequência, é o 26. E a razão, basta a gente fazer uma subtração aqui de qualquer termo pelo anterior. Se eu pegar 31 menos 6, vai dar 5. Se eu pegar 36 menos 31, também vai dar 5. Então, a razão dele é 5. E agora basta a gente substituir. Então, no lugar do N vai ir 20, no lugar do A1 vai ser 26, no lugar do R vai ser 5. Então, substituindo, a gente tem, ó, A20 é igual a 26, mais 20 menos 1 vezes 5. Aí, lembrando que os critérios de expressão numérica. Primeiro, a gente resolve o que está dentro do parênteses. Então, lá, ó, 20 menos 1, certo? 19. Então, a gente repete todo o restante da expressão. Então, vai ficar A20 é igual a 26 mais 19 vezes 5. Agora, nós fazemos a segunda parte, que é o quê? A gente segue a seguinte sequência de operações. Multiplicação ou divisão, adição e subtração à medida que elas ocorrem. Então, primeiro a gente vai fazer a multiplicação. Então, fica A20 igual a 26 mais 95, que é o resultado de 19 vezes 5. E por último, ok? A gente vai somar os dois termos, ok? 26 mais 95, obtendo que o 20º termo dessa sequência vai ser 121, ok? Então, pessoal, a gente termina por aqui. Qualquer dúvida, vocês já sabem, a gente está disponível no WhatsApp, no e-mail, já que vocês têm o e-mail institucional, vocês podem mandar e-mail também e podem mandar também comentários ou recados lá no Classroom, ok? Tchau, tchau!